Mindy Morgenstern, uma estudante da Valley City State University, estava prestes a se formar e aguardava ansiosamente o início da sua nova vida após a faculdade. Porém, uma noite, quando suas amigas apareceram de surpresa em seu apartamento fora do campus, algo terrível foi descoberto. Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora com um caso muito misterioso aqui para vocês. E como sempre, antes de você continuar ouvindo essa história, eu vou pedir para você não se esquecer de deixar um like aqui para mim e também de se inscrever no meu canal. Nós postamos de 2 a 3 vídeos por semana com conteúdo muito pesquisado, com muita informação bacana aqui para vocês, então se inscreva para você não perder nada. Ativa o sininho para que a plataforma te informe cada vez que eu postar um novo conteúdo aqui para vocês. E eu também abri a possibilidade de você ser um membro do meu canal, que é uma forma de apoio do meu trabalho, e com isso você terá acesso a vários benefícios. Então clica aqui no primeiro link e se torne um membro para me apoiar aqui no meu trabalho. E além disso também eu faço conteúdos exclusivos para a rede social de fotos. Então me segue lá, o arroba estará aqui na tela. Então é isso, fique comigo até o final do vídeo e bora pro caso de hoje. Larry e Eunice Morgenstern, após se casarem, passaram a morar na fazenda da família do Larry, na zona rural de New Salem, Dakota do Norte, nos Estados Unidos. Essa é uma cidade muito tranquila e amigável, com um forte senso de comunidade. A economia local é fruto da produção agrícola e também do turismo. A família criava galinhas e gados e a fazenda era muito grande, tanto que eles acolhiam todos os cães abandonados que eles achavam pela região. Quando se casaram, o Larry tinha 25 anos e a Eunice tinha apenas 22 anos. Em novembro de 1975, eles tiveram a primeira filha, e seu nome é Rebecca. Ela foi um grande presente para o casal, mas não muito tempo depois dela nascer, o casal sentiu que estava faltando alguma coisa em suas vidas, que era outro filho. Eles então decidiram que eles estavam prontos para adotar uma criança. Eles então adotaram um menino chamado Michael, que tinha a idade muito próxima da Rebecca. Então ele se encaixou ali perfeitamente na família. O mundo do Larry e da Eunice girava em torno de garantir o melhor para os seus filhos. E essa foi a vida da família durante muitos anos. Mas quando a Rebecca e o Michael cresceram e não eram mais bebês, o casal sentiu falta de ter filhos pequenos em casa. A Rebecca nessa época tinha cerca de 10 anos, ela e o Michael. Então o Larry e a Eunice decidiram que aquele era o momento ideal para adotar outra criança. Na verdade, eles queriam mais 2 crianças. Eles então ficaram sabendo de uma menina que estava para adoção, e seu nome era April, e ela estava morando na Colômbia. O casal então viajou até lá para conhecê-la e eles logo de cara perceberam que ela era a escolhida. Eles adotaram ela e levaram para os Estados Unidos. Ela se encaixava perfeitamente na família. E não depois de muito tempo, como eu falei, eles queriam outro filho. Então, a agência de adoção logo entrou em contato com eles novamente e informou que a April tinha uma irmã biológica que estava para adoção. Eles então novamente viajaram para a Colômbia e foi amor à primeira vista. E o seu nome era Mindy, e ela nasceu em 29 de abril de 1984. Quando eles levaram a Mindy para os Estados Unidos, foi outro período de grande alegria para a família. E agora eles eram oficialmente uma família de 6 pessoas. E eles realmente eram muito felizes vivendo juntos ali na fazenda. A Mindy sempre foi muito amada pela família. E realmente nas fotos da infância dá para ver o quanto ela era feliz, ela era muito sorridente. E assim ela cresceu, muito divertida, ela ria o tempo todo, adorava estar ao ar livre, onde ela poderia liberar toda aquela energia que ela tinha enquanto crescia na zona rural da Dakota do Norte. E os Morgensterns ensinaram seus filhos a cuidar da terra e também ensinaram como sempre terem ética no trabalho, desde pequenos. As atividades favoritas dela incluíam ajudar na colheita, cuidar do jardim, da fazenda e também cuidar dos animais. Vivendo dessa forma, fez com que ela se tornasse uma apaixonada pelo meio ambiente e também ela aprendeu a valorizar o trabalho duro. Desde muito jovem, o Larry ensinou a Mindy a dirigir um trator
e logo ela aprendeu e ela estava sempre no campo levantando fardos de feno e ajudando em todas as tarefas que ela podia. E ele tinha muito orgulho de ver o progresso da sua filha. Ele realmente ficava muito orgulhoso de ver o quanto ela era empenhada, mesmo sendo muito nova. A Mindy, ela aprendeu a cuidar da fazenda praticamente sozinha. Além de ordenhar as vacas e criar galinhas, ela também gostava de adotar cães e gatos e cuidava deles ali na fazenda. E ela também adorava praticar esportes, tanto que ela fazia parte do time de basquete da escola. E ela praticava corrida e era líder de torcida quando estava no ensino médio. Ela era conhecida por ser muito competitiva, além de ser uma ótima atleta. E a Mindy também tocava clarinete, então parecia que ela sabia fazer de tudo um pouco. Como ela era mais nova da sua casa, mesmo na adolescência, ela ainda era vista como a bebê da família. A Rebecca era cerca de 10 anos mais velha que ela. E a Rebecca se casou com um cara chamado Jason quando a Mindy tinha apenas 12 anos de idade. E conforme a Mindy crescia, ela ficava cada vez mais bonita. Quando ela se tornou uma adolescente, ela começou a trabalhar de modelo aos finais de semana. Outra coisa que era muito importante para ela era a sua fé. Ela cresceu frequentando a igreja luterana de Zion e ela viveu toda a sua vida baseada nos ensinamentos da Bíblia. Ela sempre colocou Deus em primeiro lugar em todas as suas decisões. Sua fé foi sua fonte de força durante os tempos mais difíceis que ela passou. E ela sempre foi ali cercada pela mensagem de Deus que ela cria de todo o coração. Especialmente também porque o marido da Rebecca, o Jason, se tornou um pastor. E logo eles tiveram filhos, e a Mindy adorava ser babá das crianças e ficar brincando com as suas sobrinhas. E então, finalizando o ensino médio, chegou o momento dela decidir qual carreira seguir. E ela queria se tornar treinadora de basquete ou fisioterapeuta. A Mindy e a April treinavam muito basquete na casa da fazenda. E às vezes elas ficavam até tarde da noite ali jogando e treinando. E a maior inspiração da Mindy era o Michael Jordan. Ela tentava imitar todos os movimentos que ele fazia. Ele era a sua maior fonte de inspiração. Ela estava na época ali de ir para a faculdade, mas ela amava muito ficar perto da sua família. Então ela começou a procurar uma faculdade próxima de onde ela morava. Porém, a faculdade mais próxima e que estava entre as 3 melhores do estado e tinha especialização de educação física, ficava a quase 300 quilômetros de distância, em Valley City, e era a Valley State University. Por mais que ela quisesse estar ali perto da sua família, aquele era o momento mais importante da sua vida. Então ela sentiu que ela precisava tentar. E ela realmente foi aceita na faculdade que ela queria e se matriculou logo após se formar na New Salem High School em 2002. E ela estava muito ansiosa por todas as novas experiências que ela viveria e também pela oportunidade de desenvolver sua identidade agora em um novo lugar. Pela primeira vez, ela estaria longe dos seus familiares e das pessoas que ela conheceu durante toda a sua vida. E isso, de alguma forma, era muito legal para ela. Valley City é uma pequena cidade universitária que fica também na Dakota do Norte e lá tem apenas cerca de 6.000 residentes, sendo que entre eles 2.000 são alunos que frequentam a faculdade, que fica ali no coração da cidade. Então, a maioria desses alunos estão na cidade apenas com o propósito de estudar. Lá é conhecido por ser um lugar seguro para se viver e a comunidade também é conhecida por ser muito acolhedora. Naquela época, a Mindy já estava com 18 anos, ela estava se preparando para sua nova vida de estudante universitária. E para sua nova casa, para se lembrar da casa da fazenda, ela levou o seu cobertor que ela usava desde bebê, porque ela se sentia muito segura com ele. No começo, a Mindy estava com certo receio de morar sozinho nessa cidade. E no dia que ela realmente fez ali a mudança e viu que seus pais estavam indo embora e deixando ela naquela cidade nova, foi um momento difícil para ela. Mas sua mãe deu todo o apoio que ela precisava naquele momento. A mãe dela a encorajou a viver aquela experiência, falou que seria muito legal para a Mindy aquele momento da vida dela e que bastava apenas alguns dias para ela se adaptar. Além disso, a Mindy não estava ali totalmente sozinha, porque sua melhor amiga de infância, a Ashley Wallace, decidiu ir para a mesma faculdade que a Mindy. E a Ashley estar junto neste momento tornou a transição um pouco mais leve para ambas. A Ashley foi essencial para ajudar a Mindy a se ajustar na nova cidade e também na sua nova vida universitária. E ela deu à amiga todo o apoio emocional que a Mindy precisava.
Mas não demorou muito para que a Mind se tornasse uma menina muito popular ali no campus e fizesse vários novos amigos. Na primeira semana de aula, sua amiga disse que a Mind já conhecia todo mundo do campus. E ela fez também bons amigos com quem ela passava mais tempo junto, um grupo mais seleto ali que ela se identificava mais. E eram elas a Toni Bauman e a Daniela Holmstrom. A Toni e a Mind trabalhavam juntas no restaurante da família da Toni e ela tinha a função de garçonete. E as três amigas se divertiam muito juntas. Mas a Mind era a mais caseira entre elas. A Toni e a Danielle eram mais de sair para balada. A Mind era a mais séria das três e todos os domingos ela se levantava cedo para ir até a igreja. E ela às vezes falava para as amigas ir com ela, porque ela não queria ir sozinha. E a Mind logo entrou para o coral dessa igreja e ela também era voluntária e tinha a função de cuidar das crianças. Sempre que podia, ela estava ali na igreja ou então estudando a Bíblia. Aquilo era algo muito importante para ela. Nessa época, a Mind estava interessada também em experimentar alguns esportes para entrar para algum time universitário. Mas ela começou a ter alguns sintomas incomuns no seu corpo nessa época. Ela então decidiu fazer alguns exames de rotina. E, infelizmente, ela foi diagnosticada com esclerose múltipla, que é uma doença crônica que afeta o sistema nervoso central. Atualmente, ainda não há cura para essa doença, mas existem tratamentos disponíveis para ajudar a reduzir alguns sintomas e também retardar a progressão da doença. Para alguém como a Mind, que sonhava em trabalhar na indústria do esporte, esta foi uma notícia muito devastadora. Mas a Mind, ela encontrou forças na sua fé e ela estava determinada a não deixar seu diagnóstico mudar os seus objetivos. E tudo isso, na verdade, fez com que sua fé fosse ainda mais forte e deu a ela um novo propósito de vida. Ela quis agora participar de ensaios clínicos para novos tratamentos, para conseguir ajudar as pessoas no futuro. Então ela se inscreveu para fazer parte de um ensaio para encontrar a cura dessa doença. Havia outra coisa ajudando também a Mind a lidar com tudo isso, tanta coisa nova acontecendo em sua vida. E era o seu namorado, Kyle Kosnia. Eles se conheceram ali na cidade e eles se deram bem e o relacionamento começou a acontecer. Ao longo dos anos seguintes, a família da Mind conheceu o Kyle e eles se deram muito bem. Eles gostaram muito dele, especialmente por causa do quanto a Mind o amava. E ela achava que ele era o homem perfeito para ela. A Mind disse para sua mãe que um dia ela iria se casar com ele, que ele era o homem da sua vida. Ela realmente ali queria construir um futuro com o Kyle. Ela já tinha até escolhido o vestido de noiva que ela queria usar em seu casamento, então ela já estava com tudo planejado, mesmo antes de ele propor a ela um noivado. Porém, infelizmente, o tão desejado casamento nunca aconteceu, porque o Kyle acabou desistindo do relacionamento. Eles namoraram por 2 anos e meio e o Kyle se formou antes da Mind, e com isso foi ficando ali mais difícil deles se verem, porque ele foi embora da cidade. A Mind, enquanto isso, estava muito ocupada com as suas aulas e o Kyle estava iniciando a sua carreira. Então, ele acabou se mudando para outra cidade que ficava a 1 hora de distância de Valley City, que era onde a Mind morava. Diante disso tudo, eles foram se distanciando cada vez mais. E então, o Kyle decidiu terminar o relacionamento. Isso foi muito difícil para a Mind, mas ela tentou o seu melhor ali para conseguir seguir em frente. E não demorou muito para que ela chamasse a atenção de um fazendeiro local, do Jordan Hannon. Ele teve uma infância muito semelhante à dela, esse rapaz, o Jordan, e ele também tinha a fé igual a dela, ele também frequentava a igreja. Inclusive, eles se conheceram na igreja em outubro de 2004. Ele era um homem trabalhador, um cara legal e ele atraiu a Mind ali logo de cara. E logo eles iniciaram um relacionamento. E parecia que realmente eles se davam muito bem e que ele estava fazendo muito bem para ela. Porém, aparentemente, para o Jordan, o relacionamento era muito mais sério do que para Mind. Porque, na verdade, ela ainda não havia superado o Kyle. Ela esperava que, de alguma forma, ela e o Kyle se reencontrassem em algum momento da vida deles. No ano de 2005, a Mind entrou no seu último ano da faculdade e ela conciliava muito bem suas aulas com seu novo relacionamento. Nessa época, ela também era candidata a um novo ensaio clínico de um medicamento experimental.
Mas para receber essas novas infusões, ela precisava limitar o seu contato com o menor número de pessoas possíveis, o que era muito difícil para ela, porque ela morava em um dormitório do campus da faculdade, então ela tinha contato com muitas pessoas todos os dias. Mas ela sabia que aquela mudança seria para um bem maior, e ela esperava, ao receber essas infusões experimentais do medicamento, ela pudesse ajudar futuros pacientes que sofriam da mesma condição que ela. Os médicos então aconselharam a Mind a morar em um apartamento fora do campus, sozinha, porque dentro do campus e nos dormitórios ela estaria exposta a muitos vírus e bactérias. Então, para que tudo desse certo e ocorresse bem, ela tinha que se mudar para um apartamento. Podia ser perto da faculdade, mas que fosse sozinha. Esse apartamento ficava a apenas 5 minutos de distância do campus. A Mind, apesar de gostar de morar ali no dormitório da faculdade com outros estudantes, ela também gostou de agora ter um espaço só para ela. E ela se sentiu muito segura nesse prédio, porque tinha alguns policiais que moravam ali também. E também tanto no prédio quanto na vizinhança ao redor do seu apartamento. E ela sempre via também esses policiais por perto e isso fazia com que ela se sentisse mais segura. Isso é muito importante para uma mulher que mora sozinha em um apartamento em uma cidade desconhecida. Além disso, ali era perto da faculdade, do seu trabalho e da igreja, então parecia que seria muito bom para ela. E tudo isso nos leva a 2006, quando a Mind estava com 22 anos. Ela agora estava passando por infusões médicas para aqueles testes clínicos e ela ainda tinha que terminar uma matéria para se formar na faculdade em dezembro. Na noite de 13 de setembro de 2006, as suas duas melhores amigas, a Toni e a Danielle, queriam sair para tomar alguns drinks naquela noite, mas tinha um grande problema aí. O namorado da Toni, chamado James, não gostava que a namorada saísse com a Danielle, porque as duas juntas acabavam bebendo um pouco além e fazendo coisas que ele não gostava. Nada demais, mas ele não gostava. A Mind, por outro lado, era muito mais responsável e ela era vista como a boa menina do grupo de amigas. Ela não era do tipo que ficava até tarde fora de casa, não era muito de festejar, de sair pra balada. Então a Toni falou pro seu namorado que ela iria estar com a Mind naquela noite, para que ele não ficasse ligando para ela a noite toda e perguntando onde ela estava, se ela já iria voltar para casa. Então ela mentiu e disse que estava indo para a casa da Mind. Mas o namorado dela já tinha ouvido essa desculpa várias e várias vezes, então ele já estava um pouco desconfiado. E para confirmar se a namorada estava falando a verdade, ele ligou para ela e pediu para falar com a Mind. Nesse momento, a Toni estava com a Daniela em um bar e tinha sido pega na mentira. Elas então decidiram sair rapidamente de onde elas estavam e ir até a casa da Mind para tentar inventar alguma desculpa para o James. E elas pensaram no seguinte plano: vamos atrair a Mind até o bar com a gente e quando o James ligar novamente, ele fala com ela. Durante todo o caminho até o apartamento da Mind, a Toni ficou ligando para ela para contar esse plano que elas tinham criado e avisar que estava a caminho. Porém, estranhamente, a Mind não atendia o telefone e isso era algo bem incomum. O que a Danielle e a Toni queriam era curtir uma noite no bar, porém, do nada parecia que tudo estava dando errado e agora o único álibi que elas tinham, que era a Mind, não estava atendendo o celular. As duas amigas ligaram várias vezes e ela não atendeu. Elas então deixaram algumas mensagens na caixa postal dizendo: olha, estamos te procurando, estamos chegando na sua casa, retorne o quanto antes pra gente. Porém, elas não tiveram nenhum retorno. E elas finalmente chegaram no prédio onde a Mind morava, um pouco antes das 9 horas da noite. E a Toni viu que o carro da Mind estava estacionado na rua. Então elas concluíram que provavelmente ela estava em casa. Elas então estacionaram ali perto e a Danielle ficou no carro e a Toni foi até o apartamento da amiga. Ela passou pela porta principal do prédio, subiu a escada até o segundo andar e foi até o apartamento 9 onde a Mind morava. A Toni bateu algumas vezes, porém ninguém atendeu. Ela até ligou para o telefone da Mind mais uma vez para ver se conseguia ouvir tocando o celular lá dentro, mas ela não ouviu nada. A Toni então tentou abrir a porta do apartamento e a porta estava destrancada, o que era também algo bem incomum. Ela então entrou no apartamento e acendeu a luz, e o que ela viu ela não esperava. A Mind estava ali, caída no chão. Ela estava deitada, de barriga para cima, no corredor do apartamento.
A Toni, diante dessa cena, não sabia o que fazer e ela ficou completamente paralisada. A única coisa que ela conseguiu fazer foi sair correndo e gritando até o carro pedindo ajuda da Danielle. As duas então subiram até o apartamento e viram que, infelizmente, já era tarde demais. A cena, na verdade, estava bem violenta ali dentro. A Mindy já estava sem vida há algumas horas. Um vizinho ouviu elas gritando ali no corredor e saiu para verificar o que estava acontecendo. E ele até entrou no apartamento para ver se podia ajudar de alguma forma e ele sentiu o pulso da Mindy. Mas ficou claro para todos que ela já estava sem vida. Na verdade, qualquer pessoa comum, mesmo sem qualquer experiência médica, conseguiria ver que não havia mais nada a ser feito por causa dos ferimentos graves que tinha nela. Imediatamente, então, elas ligaram para a emergência. Um sargento da polícia que morava a apenas 1 quarteirão de distância foi enviado imediatamente para o local. Quando esse policial entrou, ele notou um cheiro de produtos de limpeza muito forte no apartamento, como se tivesse acabado de ser lavado. Depois, ele viu a Mindy ali, no corredor do apartamento, deitada no chão, e ela estava completamente vestida, usando calças escuras e uma blusa branca de mangas compridas. Ela estava deitada, de barriga para cima, e os braços estavam ao lado do corpo. A cabeça dela estava em uma posição bem estranha e ele percebeu que tinha algo enrolado no pescoço dela. Chegando mais perto, ele percebeu que era um cinto que estava em volta do seu pescoço. Havia sangue nesse cinto e também no rosto dela, e também havia 2 objetos cortantes. Um estava ao lado da cabeça da Mindy e o outro estava em sua garganta com o cabo quebrado. Outro policial que também foi enviado à cena do crime notou uma garrafa vazia de produto de limpeza que estava entre o braço direito da Mindy e a lateral do seu corpo, como se estivesse aqui na sua axila. Quando eles pegaram a garrafa, as chaves da Mindy estavam embaixo do corpo dela, e havia também uma camisa listrada coral e branca do avesso em cima do seu braço direito. Sua carteira foi encontrada aberta bem ao lado dela e não parecia que nada tinha sido tirado de lá. Todos os seus cartões ainda estavam lá dentro e seu celular também. Eles então verificaram todo o apartamento em busca de pistas e eles notaram que havia roupas espalhadas pelo local, e isso era a única coisa fora do lugar no apartamento. Eles então seguiram uma trilha de roupas encontradas ali no corredor e, seguindo essa trilha, chegava até o quarto da Mindy, e lá dentro tinha um cesto de roupas no chão. A primeira impressão era que alguém havia surpreendido a Mindy enquanto ela estava carregando aquele cesto de roupa, provavelmente vindo da lavanderia comunitária do prédio. Era muito claro que alguém havia feito aquilo com ela, e eles imaginaram que a natureza do crime inicialmente era sexual, porque, como o cesto de roupa estava no quarto, parecia que alguém tinha surpreendido a Mindy e tentado levar ela até o quarto à força, e por isso havia roupas espalhadas do corredor até o quarto. Mas provavelmente o que aconteceu ali foi que ela entrou em uma luta corporal com o criminoso. E com isso as roupas se espalharam e ela teve a vida tirada. Mas a questão era, por que alguém faria isso com a Mindy e quem faria isso com ela? O sargento sabia que a polícia de Valley City não seria capaz de lidar com este caso por conta própria. Então ele imediatamente ligou para o seu supervisor, que entrou em contato com o Departamento de Investigação Criminal da Dakota do Norte. E eles enviaram um agente especial para o local do crime. Chegando lá, ele examinou tudo e determinou que o criminoso tinha derramado um produto de limpeza por todo o rosto e corpo da Mindy, provavelmente na tentativa de remover qualquer evidência. Esse agente sabia que ele precisaria de alguns profissionais do seu departamento para ajudá-lo na investigação. Então ele ligou para o agente Arnie Rummel, um especialista em investigar cenas de crime, e também para o agente Calvin Dupree, que era especialista em interrogatórios. Esse policial era ótimo em coletar informações através de conversas com testemunhas. Assim que os agentes do Departamento de Investigação Criminal chegaram ao prédio, eles coletaram o máximo de evidências possíveis e também conversaram com os vizinhos para conseguir coletar qualquer informação relevante para esse caso. Rapidamente, várias pessoas saíram dos seus apartamentos e se aglomeraram em frente ao prédio para verificar o que estava acontecendo ali. Lembrando que aquela era uma cidade que não tinha esse tipo de ocorrência de violência. O apartamento logo foi isolado porque aquilo agora era a cena de um crime.
Logo todos estavam sabendo que algo terrível tinha acontecido, e aquela pequena comunidade não estava acostumada com aquele tipo de coisa acontecendo. Uma das moradoras do prédio, chamada Christine Judy, estava grávida de 7 meses na época e ela tinha uma outra filha de 1 ano de idade. E ela ficou muito assustada com aquilo. A Christine e seu marido, o Mo Maurice Gibbs, moravam no andar de baixo da Mind. O Moe tinha 35 anos e era um policial. Ele era um oficial penitenciário de Valley City. Quando ele ficou sabendo o que tinha acontecido no prédio, ele e sua esposa, que estava grávida, não quiseram mais permanecer ali, com medo de que o crime se repetisse. Eles então foram para a casa dos pais da Christine, que era ali perto, passaram alguns dias. Mas antes, os investigadores que conheciam o Moe perguntaram ao casal se eles tinham notado algo fora do comum naquele dia. E os policiais realmente esperavam que o Moe pudesse ajudar com alguma pista. Afinal, ele também era um policial e trabalhava na mesma área. O casal disse que a Christine tinha ido trabalhar naquele dia e que todos almoçaram juntos em um restaurante ali próximo com a enteada do Moe e filha da Christine. E o Mo falou que a única coisa que ele reparou naquela tarde foi um forte cheiro de desinfetante. O pai da Christine, o George, também tinha estado no prédio naquele dia porque ele tinha ido pegar o carro da filha emprestado para dirigir até a cidade de Fargo. E mais tarde, quando a Christine saiu do trabalho, eles estavam tendo um dia completamente normal e aí eles ficaram sabendo do que tinha acontecido. Outra pessoa que os investigadores quiseram conversar foi com o cara que tinha entrado no apartamento da Mind, junto com a Danielle, para verificar o pulso dela. O seu nome era Robert e ele não era um morador ali do prédio, mas a mulher com quem ele estava, a Shelley Rose, mãe da filha dele, morava em um dos apartamentos. Naquele dia, ele tinha ido fazer uma visita para sua filha, até que ele ouviu alguém gritando ali no prédio. Ele falou que ele saiu no corredor para ver o que poderia fazer para ajudar e percebeu que os gritos vinham do corredor de cima, então ele subiu lá para ver o que estava acontecendo. Ele também mencionou que sentiu um forte cheiro de desinfetante e que ele viu a garrafa vazia embaixo do braço da Mind. Ele também falou que tinha sentido o mesmo cheiro no início da tarde. Algo bem suspeito que ele falou para os investigadores foi que ele tinha usado a parte de trás da sua mão para tocar nela e verificar se ela estava respirando. E ele falou que ele tinha feito isso para evitar deixar impressões digitais para trás. Isso chamou bastante atenção dos investigadores, porque normalmente em uma situação como essa, de puro desespero, uma pessoa comum não se preocuparia em deixar ou não digitais em um corpo. O investigador então perguntou para Shelley se ela tinha ouvido alguma coisa ou sentido algum cheiro incomum naquele dia, e ela disse que aquele tinha sido um dia completamente normal. Sua outra filha, que já era adulta, tinha ido 2 vezes ao seu apartamento. Uma vez pela manhã, após o turno de trabalho, que terminava às 7h30 da manhã, e mais tarde na hora do almoço, um pouco depois da 1h da tarde. Ela falou que próximo daquele horário, ela tinha sentido um cheiro de pinho-sol quando saiu para fumar um cigarro com a Nicole. E pinho-sol, para quem não sabe, é um desinfetante. O investigador entrou em contato com a Nicole para verificar as informações, se as informações batiam que a mãe dela havia dado, e ela confirmou tudo o que a mãe havia falado. A Shelley também falou que o Robert chegou por volta das 5h30 da tarde, após o seu trabalho, e mais tarde, quando eles ouviram os gritos, ele subiu sozinho para verificar o que estava acontecendo. Mas ela falou que depois que ele subiu, ela decidiu ir atrás dele. Mas quando, ao subir as escadas, se aproximou do corredor do apartamento da Mind, ela decidiu não continuar, porque ela falou que sentiu que tinha algo muito errado ali e ela não queria que sua filha pequena visse algo muito ruim. Ela também disse que uma semana antes alguém tentou arrombar a sua porta, mas ela não tinha feito nenhuma denúncia. Mas agora, sabendo do que tinha acontecido com a Mind, ela achava que poderia ter alguma conexão entre os dois incidentes. O departamento de polícia de New Salem, que era o local onde a Mind morava com a sua família, foi informado sobre o que tinha acontecido, e um policial que conhecia a família dela há pelo menos 20 anos foi quem deu a notícia a eles. E nesse momento era por volta das 11h da noite. Assim que o policial apareceu na fazenda, apenas pela expressão em seu rosto, os pais da Mind sabiam que estava prestes a ouvir uma notícia muito ruim.
Ainda assim, eles não imaginavam que era aquilo. Eles então foram informados que a Mindy tinha sido encontrada sem vida em circunstâncias suspeitas. Após todo o choque de ouvir aquilo, a família se perguntou o que aquilo significava. Eles queriam saber exatamente o que tinha acontecido e eles precisavam de respostas. Mas os investigadores não deram muitos detalhes porque a investigação ainda estava em andamento. A equipe de investigação ficou averiguando o apartamento durante a noite inteira, até as primeiras horas da manhã, em busca de qualquer pista que pudesse ter ali. E eu vou falar tudo o que os investigadores puderam notar durante esse tempo de investigação. A porta principal do prédio não ficava trancada com nenhum tipo de fechadura. Lá dentro do prédio tinha uma escada para acesso aos apartamentos de cima e outra escada para acessar os apartamentos que ficavam no subsolo. A Mindy morava no segundo andar, no apartamento 9. E entrando no apartamento dela, a primeira coisa que você vê é o corredor. Um corredor curto que dá para os outros cômodos. Nesse corredor ficava um carpete cinza, onde a Mindy deixava os sapatos após chegar em casa. Como eu falei, o corredor era bem curto e logo à direita ficava o quarto dela. Um pouco mais para frente ficava uma sala de estar. A Mindy foi encontrada no final desse corredor e, pelo que foi verificado, não parecia que nada do local havia sido levado. Porém, alguns portas-retratos da Mindy estavam vazios, como se alguém tivesse tirado as fotos dali. Isso chamou bastante a atenção dos investigadores, porque alguns criminosos têm o costume de levar lembrancinhas das suas vítimas embora. Então, esse poderia ser o caso. A pessoa que fez isso poderia estar completamente obcecado pela Mindy e, se fosse o caso, o crime parecia ser algo muito pessoal. As facas encontradas no corpo e também próximo do corpo da Mindy combinavam com o kit que tinha na cozinha dela, que ficava a poucos passos de distância de onde ela foi encontrada. E pela brutalidade em que tudo aconteceu, parecia que a pessoa tinha muita raiva dela e que o crime tinha sido de fato algo pessoal. No apartamento não foram encontrados sinais de entrada forçada, então talvez a Mindy conhecesse essa pessoa, o suficiente para deixá-la entrar em seu apartamento. Um dos investigadores também percebeu algo muito importante. Embaixo das unhas da Mindy, da mão esquerda dela, tinha algo avermelhado. Isso indicava que provavelmente ela tinha arranhado o criminoso. Além disso, também havia alguns fios de cabelo entre os dedos dela. Eles então ensacaram suas mãos e pés para preservar o máximo de evidências possíveis, e eles também levaram evidências de manchas de sangue deixadas no carpete e na camiseta dela. Depois de horas de trabalho, o corpo finalmente foi levado para autópsia. Enquanto isso, os investigadores procuravam mais pessoas para entrevistar. Eles queriam conseguir construir uma linha do tempo dos últimos movimentos da Mindy. E para isso eles precisavam saber exatamente qual que era a rotina dela, onde ela costumava ir, pessoas que ela costumava encontrar no seu dia a dia. E eles também queriam saber se tinha alguém que pudesse ter algo contra a Mindy, o suficiente para fazer aquilo. Os investigadores conversaram com os pais dela, mas eles disseram que não conhecia ninguém que não gostasse da Mindy. A mãe dela falou que tinha conversado com a filha pelo telefone na noite anterior aos fatos e tudo parecia muito bem e normal. A Eunice falou que a Mindy iria fazer uma sessão de fotos de modelo no dia em que tudo aconteceu. Tanto que mais cedo ela tinha ligado para sua irmã April pedindo conselhos sobre o que vestir. E a April disse que a Mindy conseguiu esse emprego pela internet e que ela até tinha avisado a irmã para ter cuidado com isso. E esse fato explicava o desaparecimento de algumas fotos ali do apartamento. A própria Mindy tinha tirado essas fotos para mostrar como ela ficava usando outras roupas. Os investigadores a princípio consideravam muitos homens como potenciais criminosos nesse caso, e um deles era o namorado da Toni, o James Robinson, o mesmo para quem as meninas estavam tentando mentir naquela noite. Os pais da Mindy disseram que ele não era um cara muito legal e que ela não gostava dele. Inclusive, por ela se preocupar muito com a amiga, com a Toni, a Mindy foi falar com a mãe da Toni e avisou sobre os problemas que o James tinha com o consumo de substâncias ilícitas. O James sabia que a Mindy não era fã dele e que não concordava com aquele relacionamento. Então, talvez ele pudesse ter
algo contra ela e talvez naquela noite tenha percebido que ela estava tentando encobrir a mentira da Toni. E uma possibilidade era ele ter ficado com muita raiva disso, estar sob efeitos de substâncias e ter feito aquilo contra a Mindy. Então os investigadores colocaram o James na lista de pessoas para serem interrogadas. Na manhã dos fatos, a Mindy havia feito planos para se encontrar com a sua amiga Jennifer Peters. A Jennifer naquele dia tinha almoçado com seu marido e com seus 3 filhos antes de dar o horário de se encontrar com a Mindy. Ela terminou a refeição, ligou para a Mindy e era por volta da 12h46. E essa ligação foi direto para a caixa postal. E a Mindy nunca retornou aquela ligação. A Mindy havia sido vista na biblioteca da universidade às 11h30 da manhã. E ela foi vista saindo de lá por volta da 12h20. Os investigadores verificaram os registros da biblioteca e a Mindy se desconectou do computador da biblioteca a 12h23. O seu apartamento ficava a uma distância de 5 minutos ali da faculdade. E diante disso, os investigadores estimaram que ela provavelmente teria voltado para casa por volta da 12h30. A partir disso, ninguém mais conseguiu falar com a Mindy. Inclusive, naquela noite, ela tinha combinado de jantar com alguns amigos e não tinha comparecido. Os investigadores chegaram à conclusão, então, que a Mindy teve a vida tirada em algum momento entre 12h30 e 1h da tarde. Isso significava que quando ela foi encontrada pela Toni, já fazia 9 horas que tudo tinha acontecido. O médico legista determinou que a causa da morte tinha sido por causa dos ferimentos em seu pescoço. Foi retirado os materiais encontrados embaixo das suas unhas e foi confirmado que aquilo era tecido humano. Essa era uma evidência de extrema importância para esse caso. E imediatamente foi enviado para um laboratório para análise de DNA. Enquanto isso, mais pessoas eram entrevistadas pelos investigadores. Uma amiga da Mindy disse que algumas semanas antes dos fatos, a Mindy tinha ligado para ela chorando e desesperada, dizendo que alguém tinha tentado sequestrá-la. Ela contou que ela estava do lado de fora do seu prédio quando o homem parou perto dela em um carro azul para pedir algumas informações sobre onde ficava uma rua que ficava logo ali na esquina. Mas ela disse que quando ela se aproximou para falar com esse homem, ele saiu do carro e correu atrás dela. Ela então conseguiu correr de volta para o prédio e se livrar dele. Ela contou isso para a mãe dela também e ela ficou bastante preocupada com aquilo. E todos disseram que era para ela abrir um boletim de ocorrência. E foi exatamente isso que ela fez. Ela ligou para a polícia e fez uma denúncia. Mas a sua amiga disse que a Mindy era uma menina muito assustada. Então algumas pessoas pensaram que talvez ela poderia estar exagerando um pouco. A denúncia feita, ficou registrado que, de acordo com a Mindy, o homem estava na casa dos 60 anos e foi descrito como um homem branco que estava dirigindo um carro azul que lembrava um Ford Taurus. Então agora os investigadores foram à procura de um veículo que correspondesse a essa descrição. Alguns colegas de trabalho da Mindy também disseram que um homem que morava do outro lado da rua do restaurante em um trailer queria sempre ser atendido exclusivamente pela Mindy. E a forma que ele agia irritava ela e também outras funcionárias do restaurante. A Mindy chegou a reclamar com alguns dos seus colegas de trabalho que ele a deixava bastante desconfortável. Então, depois que tudo aconteceu, era importante que esse homem fosse identificado e interrogado. O seu nome era Ralph Albert Walters e ele foi adicionado na lista de pessoas a serem interrogadas. Enquanto isso, todos os residentes do prédio foram obrigados a fornecer amostras de DNA para serem enviadas ao laboratório, para comparar com as evidências encontradas no corpo da Mindy. Foi solicitado que cada um deles fosse até a delegacia para fornecer essas amostras. E o primeiro da lista de pessoas foi o Robert, aquele homem que tinha usado as costas da mão para medir o pulso dela. O Robert era uma das pessoas que estava sob os holofotes dessa investigação, porque ele tinha estado na cena do crime e ele poderia ter entrado lá apenas para justificar caso seu DNA fosse encontrado dentro do apartamento. E tirando as duas amigas da Mindy, ele tinha sido o primeiro a chegar até o local do crime, mesmo sendo um homem completamente desconhecido. Além disso, ele tinha antecedentes criminais na Califórnia, por roubo de carro, porte de arma e, na ocasião, ele estava com um pouco de erva.
Ele tinha sido condenado a cerca de 2 anos e meio de prisão, mas ele disse que já tinha cumprido sua pena e agora queria iniciar outra vida perto da sua filha em Valley City. Ele foi interrogado e os investigadores queriam saber o que ele estava fazendo no momento do crime. E ele disse que naquele dia nada de incomum tinha acontecido. Ele começou a trabalhar às 7 da manhã, como todos os dias, e chegou ao prédio por volta das 5:30 da tarde. Mas ele tinha feito também uma pausa para o seu almoço ao meio-dia e disse que levou cerca de 45 minutos para voltar. E isso foi considerado suspeito, porque era mais ou menos nessa hora que os investigadores acreditavam que tudo tinha acontecido. Enquanto ele estava conversando com os 2 detetives ali na delegacia, eles notaram que as mãos e os braços do Robert estavam com alguns cortes. Eles então perguntaram o que tinha acontecido e ele disse que era normal aquilo acontecer com ele, porque ele trabalhava com aço e também em obras de construção de prédios. Isso foi considerado bem suspeito para os policiais, mas não havia nada que eles pudessem fazer naquele momento para prendê-lo. No fim, o Robert aceitou dar uma amostra de DNA e foi liberado. Enquanto isso, eles verificaram no trabalho do Robert o horário de entrada e saída dele para confirmar o álibi e foi confirmado. Outro que foi chamado na delegacia foi o namorado da Toni, o James. Eles fizeram as mesmas perguntas feitas ao Robert e também se ele tinha alguma ficha criminal. E ele disse que sim, que ele teve problemas com posse de substâncias ilícitas. No caso do James, ele também tinha um corte na sua mão direita e os policiais perguntaram o que tinha acontecido. Ele disse que tinha quebrado uma janela e tinha cortado sua mão. Os investigadores também perguntaram onde ele esteve no dia dos fatos. Ele disse que fez as suas 4 horas restantes do seu serviço comunitário e que depois ele foi para a casa de um amigo e voltou para sua casa por volta das 5:30 da tarde. Os policiais verificaram o seu álibi e foi confirmado que ele estava falando a verdade. Assim como na entrevista do Robert, eles perguntaram ao James se ele estava disposto a fornecer uma amostra de DNA, e ele concordou. O Ralph Walters, o homem que morava no trailer em frente ao restaurante, também foi interrogado, e ele também deu amostras de DNA. Ele também estava com um corte na mão e quando os investigadores perguntaram, ele falou que tinha acontecido enquanto trocava o óleo do seu trailer. Tudo isso aconteceu nas primeiras 48 horas após a Mindy ser encontrada. O Jordan, o atual namorado dela, também foi colocado na lista de pessoas a serem investigadas. Apesar da família da Mindy não acreditar que ele seria capaz de fazer qualquer coisa contra ela, uma amiga dela disse que às vezes o Jordan demonstrava ser bastante possessivo com a namorada. Então ele também foi interrogado. Ele disse aos investigadores que na noite anterior eles compraram algo para beber e alugaram um filme para assistirem juntos no apartamento dela. Depois disso, ele falou que foi embora e na manhã seguinte, quando a Mindy acordou, ela ligou para ele, exatamente às 10h45 da manhã. E essa foi a única vez que eles se falaram nesse dia. Mas ele disse que ela geralmente ligava para ele umas 10 vezes durante todo o dia. Então aquele tinha sido um dia bastante incomum. Os investigadores perguntaram se ele concordaria em dar amostras de DNA e passar pelo teste do polígrafo, e ele aceitou. Mas o Jordan, na verdade, ele estava muito mal durante todo o interrogatório. Ele chorou bastante, ele estava bastante nervoso, e até durante o polígrafo ele não conseguia se controlar. Então o resultado acabou dando como inconclusivo. Porém, foi levado em consideração que ele tinha acabado de perder a sua namorada. Ele deu uma amostra do seu DNA e também foi liberado. E agora, eles teriam que esperar o laboratório liberar o resultado. O celular da Mindy foi periciado e os investigadores encontraram algo bem perturbador ali. Eles encontraram várias mensagens de voz bem esquisitas deixadas por um homem. E essas mensagens tinham sido deixadas depois que a Mindy tinha tido a vida tirada. Desse mesmo número também tinha uma série de ligações. Nessas gravações ele dizia que a amava, que precisava dela. Ele estava chorando bastante durante essa gravação e pedindo ajuda. Isso pareceu muito estranho para os investigadores e eles conseguiram rastrear com facilidade aquele número. E eles encontraram um cara chamado Rodney Kuznia. Esse é um sobrenome familiar, para quem está ouvindo esse caso, porque a Mindy teve o seu ex-namorado que se chamava Kyle Kuznia. E acreditem ou não, o Rodney, o homem que gravava a mensagem chorando para Mindy, era o pai do Kyle. Eles realmente se comunicavam por celular e ele ligava muitas vezes para ela. E ela também ligava muitas vezes para ele. Tudo isso era muito estranho e o Rodney se tornou o principal suspeito desse crime.
Ainda mais porque ele continuou ligando para ela mesmo depois dela ter falecido. E não é incomum que um criminoso ligue para sua vítima depois de cometer o crime, para parecer que ele não sabia que a vítima estava sem vida. É uma forma ali de construir um álibi. Os amigos da Mindy disseram aos investigadores que ela ainda sentia algo pelo Kyle. Então, diante de todo esse contexto, ele seria o próximo a ser interrogado. Na verdade, o Kyle não tinha nenhum interesse na Mindy. Inclusive, ele estava prestes a se casar com outra pessoa nessa época. E eles não tinham nenhum tipo de contato mais. Ainda assim, ele teve que ser interrogado para pelo menos ser descartado como um suspeito. Fora que agora o pai dele estava envolvido em tudo isso. O Kyle explicou como ele tinha conhecido a Mindy para os investigadores e tudo do relacionamento deles, e ele disse que o namoro deles tinha sido muito difícil para ele, porque os dois brigavam muito. E que piorou ainda mais depois que ele se formou, porque ele se mudou para outra cidade e a Mindy se transformou em uma namorada muito ciumenta. Ela achava que ele iria conhecer outra menina, que iria se relacionar com outras pessoas, e por mais que ele falasse que isso não iria acontecer, não adiantava. No fim, já sabemos que eles acabaram rompendo, não deu certo o namoro, e desde então ele não tinha mais contato com ela. Porém, ele falou de uma situação que tinha acontecido há cerca de 7 meses, quando a Mindy apareceu no apartamento dele sem avisar. O Kyle falou que na época ele não gostou daquilo, ele falou que não era mais para ela fazer aquilo, afinal ele já estava namorando outra pessoa e eles não iriam reatar. Então, quando ela apareceu, ele basicamente disse que ela precisaria ir embora imediatamente. Ele falou que ela chorou bastante, se negou a ir embora, mas ele não recuou. Os investigadores verificaram o álibi do Kyle e foi confirmado que ele estava fora da cidade a trabalho no dia do crime, então ele realmente não estava envolvido. Mas chegou o momento crucial do interrogatório, que os investigadores estavam querendo perguntar desde o início para o Kyle. Eles finalmente perguntaram o que ele sabia sobre a Mindy e o pai dele, que tipo de relacionamento eles tinham. E o Kyle foi bem sincero. Ele falou que sabia que o seu pai e a Mindy mantinham contato e era algo que não o agradava. Afinal, o Kyle estava prestes a se casar com outra mulher, então ele realmente não queria que ninguém da sua família mantivesse contato com a sua ex-namorada. Era uma situação muito desconfortável para ele. Ele falou que sabia que a Mindy recebia informações sobre sua vida através do pai dele e ele realmente falou que não gostava que seu pai estivesse sendo uma espécie de mensageiro ali entre eles. O relacionamento do Kyle com o pai começou inclusive a ter problemas por causa disso. E ele falou que percebia que seu pai tinha um apego fora do normal pela Mindy. Ele chegou até mesmo a perguntar para o pai dele até quando ele iria falar com a Mindy e o que ele precisaria fazer para que ele parasse com aquilo. E além disso tudo, Rodney era um homem casado. Ele era casado com a mãe do Kyle. E ela também chegou a confrontar o marido sobre isso. O Kyle então foi liberado e os investigadores começaram a questionar os amigos da Mindy sobre o Rodney. Eles disseram aos investigadores que a Mindy via o Rodney como uma figura paterna, que o contato entre eles não era nem um pouco romântico aos olhos dela. E era uma maneira dela se manter próxima ali do Kyle, do homem que ela ainda amava. Porém, depois que ela começou a namorar o Jordan, ela queria que o Rodney parasse de ligar para ela, porque isso deixou o Jordan bastante desconfortável. Mas ela também não queria ser grossa com ele, então ela não sabia como cortar aquela relação. Os investigadores agora queriam saber se em algum momento a Mindy tinha pedido para ele parar de fazer aquilo, de ligar para ela, tentou cortar contato com ele, e se fosse o caso, talvez isso tenha deixado com muita raiva, com raiva o suficiente para fazer algo drástico. O Rodney então foi chamado para depor e foi confrontado com tudo que os investigadores tinham descoberto até então. A primeira coisa que perguntaram foi sobre como era o relacionamento com a Mindy. Ele disse que ela era uma menina muito legal e que ela lembrava a sua esposa na juventude, o que é algo bem estranho. Ele falou que no começo eles apenas mantinham contato de vez em quando, 1 ou 2 vezes por semana. Mas como ela era uma menina muito ocupada, às vezes ele deixava algumas mensagens de voz para ela depois ela responder quando tivesse tempo. E no começo ele falou que eles conversavam principalmente sobre o Kyle. Mas a partir disso, eles desenvolveram uma amizade e começaram a conversar sobre muitas outras coisas. Segundo Rodney, sua esposa não se importou nem um pouco com a amizade entre eles, e que até mesmo o Kyle entendeu a amizade deles. Mas não tinha sido isso que o próprio Kyle havia dito aos investigadores, então parecia que o Rodney estava mentindo.
O Rodney também disse que a própria Mindy falou que ele não deveria parar de ligar para ela quando ele questionou se a estava incomodando com tantas ligações. Ele também disse que se encontrava com a Mindy às vezes e eles saíam e comiam juntos. Os investigadores então perguntaram a ele sobre aquelas mensagens estranhas que ele tinha deixado para a Mindy depois que ela tinha falecido, e ele admitiu que ele enviou aquilo mesmo sabendo tudo o que tinha acontecido e que tinha sido um momento de muita dor e desespero, e aí ele acabou fazendo aquilo. O álibi do Rodney era que ele estava trabalhando em sua fazenda desde o início da manhã até a noite do dia dos fatos, e ele concordou em dar uma amostra de DNA e depois ele teve que ser liberado. Os dias se passaram e a comunidade de toda Valley City estava em pânico. Os pais da Mindy também estavam ali esperando por respostas e finalmente chegou a notícia do laboratório criminal. O exame havia saído. Eles conseguiram criar um perfil de DNA daquele tecido embaixo das unhas da Mindy e agora eles poderiam finalmente compará-lo com todas as amostras de DNA que tinham sido coletadas ao longo da investigação. Após o funeral da Mindy, que ocorreu em New Salem, onde ela morava com a sua família, os investigadores conseguiram uma correspondência do DNA encontrado embaixo das unhas da Mindy. E era correspondente com o DNA encontrado em um caso não resolvido na cidade de Fargo, que tinha acontecido há 2 anos. Essa amostra tinha sido retirada de uma mulher que alegou que um homem tinha forçado ela a ter relações com ele. Ela descreveu ele como um homem negro e musculoso com mais de 1,80 m de altura, que estava provavelmente na casa dos 20 aos 30 anos. Os investigadores quiseram falar com essa mulher para entender tudo o que tinha acontecido, então eles foram de carro até a cidade de Fargo e ela concordou em falar com eles. Ela contou que tinha apenas 22 anos e era uma estudante universitária quando tudo aconteceu. E ela contou que ela estava em um show, alguém colocou algo em sua bebida e tudo que ela se lembra é de acordar com um homem enorme a atacando e segurando sua boca. Até agora, eles não tinham encontrado esse criminoso, mas eles tinham conseguido coletar o DNA que ele tinha deixado nela. E agora, finalmente, ela tinha recebido a informação de que o DNA do caso dela correspondia ao DNA da pessoa que tinha tirado a vida da Mindy. Agora, pelo menos, os investigadores tinham a descrição e o DNA desse homem, e também 2 vítimas dele. Mas, infelizmente, os resultados dos exames de DNA foram decepcionantes nesse caso. Isso porque todos os principais suspeitos do caso da Mindy foram descartados. O DNA encontrado na Mindy não correspondia ao pai do Kyle, nem ao cara do trailer, ou ao vizinho que verificou o pulso dela com as costas da mão. Porém, ainda estavam coletando mais amostras de DNA. E agora eles tinham a descrição do principal suspeito. Então, eles poderiam concentrar os esforços em qualquer pessoa com esses atributos físicos. Ninguém que a Mindy conhecia tinha essa descrição. Mas havia um residente do prédio que sim, tinha exatamente essa característica física. E essa pessoa era o Moe Gibbs, o oficial correcional de 34 anos, que tinha a esposa grávida. O Moe definitivamente não era o tipo de cara que a polícia estava focado para investigar até então. Ele era casado com a Christine e quando eles se conheceram, ela estava grávida do seu antigo relacionamento. Ele não se importou com isso na época, ele cuidou dela durante a gravidez e aparentemente ele era um ótimo padrasto. Ele e sua esposa tinham horários opostos de trabalho. Ele trabalhava à noite na prisão e de dia cuidava da enteada e durante o dia a Christine trabalhava. E eles estavam esperando ali o primeiro filho deles, a esposa estava grávida. Os investigadores sabiam que quando ele era mais novo, ele esteve envolvido com gangues, mas ele tinha mudado sua vida quando ele foi para a Marinha. Ele até chegou a fazer parte de um time de basquete em um time universitário e agora ele ajudava a manter os bandidos atrás das grades. Ele era um policial. Além disso, o Moe era um dos policiais locais que tinha sido homenageado em 11 de setembro. Isso foi apenas alguns dias antes do crime. E ele até tirou fotos ao lado dos investigadores que estavam trabalhando no caso da Mindy. Inclusive, eles eram conhecidos, praticamente amigos, e jogavam, inclusive, no mesmo time de softball. Mesmo os investigadores tendo uma relação quase de amizade com Moe, eles tiveram que avaliar todas as possibilidades desse caso, mesmo que fosse para descartá-lo como suspeito. Eles tinham que garantir que qualquer pessoa que correspondesse à descrição do criminoso tivesse o seu DNA enviado ao laboratório criminal. E assim foi feito. O DNA do Moe foi coletado e enviado, e alguns dias se passaram.
Quando o resultado saiu, todos ficaram chocados. O DNA foi testado mais de uma vez para ter certeza e foi confirmado que definitivamente o DNA encontrado no tecido embaixo das unhas da Mindy pertencia ao Moe, bem como o DNA deixado na vítima de Fargo. Os investigadores, diante disso, precisavam agir com muita cautela, para não correr o risco do Moe ficar sabendo disso e fugir antes da sua prisão. Eles então falaram para o Moe que, para continuar dando andamento na investigação, eles teriam que fazer algumas perguntas para os residentes do prédio, e aí pediram que ele fosse até a delegacia. Ele inicialmente não suspeitou de nada e foi. Lá ele foi perguntado onde ele estava no dia do crime. Ele disse que tinha saído do apartamento por volta das 11h30, tinha ido almoçar com a sua enteada e com a sua esposa, e que eles terminaram o almoço por volta da 12h35. Ele falou que depois deixou sua esposa perto do trabalho e voltou para o apartamento com a enteada por volta da 12h45. Ele disse que não percebeu nada fora do comum e que passou o dia ocupado com outras coisas. Mas ele mencionou que tinha sentido aquele cheiro de desinfetante no prédio. Eles então perguntaram quando ele tinha visto a Mindy pela última vez e ele respondeu que provavelmente tinha sido uma semana antes do crime. Eles perguntaram se ele já tinha entrado no apartamento dela e ele disse que sim, que um dia ele tinha visto ela chegando em casa. Ela estava segurando um cesto de roupa e uma mochila, então ele ofereceu uma ajuda e ela aceitou. Ele falou que teria ajudado ela a levar esse cesto para o apartamento dela e com isso ele tinha acabado de descrever a cena do crime, apenas mudando a data. E os investigadores nunca tinham divulgado nenhuma informação do que tinha sido encontrado lá dentro, por exemplo, o cesto cheio de roupas. E para os investigadores tinha acontecido exatamente isso naquele dia. Ele tinha oferecido ajuda à Mindy e ela foi pega ali numa situação vulnerável com as suas mãos ocupadas e provavelmente ele tinha empurrado ela para dentro do apartamento e tudo aconteceu. E por isso também que sua porta não tinha sido arrombada. Ela mesma abriu achando que o Moe estava apenas a ajudando. Mas diante da declaração do Moe, parecia que ele estava tentando dar um motivo caso seu DNA fosse encontrado dentro da casa. Os investigadores perguntaram se ele aceitava passar pelo teste do polígrafo apenas para descartá-lo como suspeito e ele aceitou. Durante o teste, ele foi bastante pressionado e foi concluído que ele estava mentindo. Finalmente, o detetive, que estava acompanhando o Moe durante todo esse processo de interrogatório e teste, perguntou o seguinte para ele: e se eu te dissesse que o seu DNA foi encontrado no corpo da Mindy? O Moe então riu e disse que era impossível porque ele não tinha estado no apartamento naquele dia. Os outros policiais que estavam assistindo toda a cena ali do lado de fora da sala perceberam que o Moe não estava apresentando nenhuma evidência de que estava com medo ou preocupado. Ele parecia bastante calmo ali o tempo todo, muito confiante. O detetive falou para ele que o DNA dele tinha sido encontrado embaixo das unhas da Mindy e não só nela, mas também em outro caso não resolvido na cidade de Fargo, onde uma mulher tinha sido forçada a ter relações. Ele falou que de fato ele já tinha morado em Fargo e que teve muitos encontros com outras mulheres enquanto estava lá, mas nunca tinha sido forçado a nada. Porém, isso era impossível, porque a vítima da cidade de Fargo tinha ido para o hospital depois de ter sido atacada, e ficou comprovado que ela tinha sido dopada e também que estava com ferimentos típicos de abuso. Além do DNA ser dele, a vítima também o descreveu perfeitamente. Ele negou os 2 crimes, mas as evidências eram muito claras. Após 2h30 de interrogatório, finalmente ele foi preso pelo crime contra a Mindy. Essa foi uma notícia chocante para todos, porque quem conhecia o Moe não conseguia acreditar que ele faria algo assim. Ainda mais porque no dia dos fatos, ele tinha estado com seu sogro, com a sua esposa e com a sua enteada, e em nenhum momento ele demonstrou nenhuma anormalidade. Mas depois que ele foi preso no dia 20 de setembro de 2006, 7 dias após o crime, foi possível ver marcas de 2 machucados em suas mãos. Ele tinha um corte nas costas da mão esquerda e um machucado na mão direita, que eram consistentes com arranhões. Ele alegou que ele tinha cortado a mão esquerda no dia 14 de setembro enquanto carregava as caixas do seu apartamento para a casa do seu sogro e que tinha arranhado a mão direita no dia seguinte, ao colocar sua enteada em um assento no carro. Quando começaram a investigar os antecedentes do Moe, descobriram que ele tinha simplesmente já mudado de nome. Seu nome de nascimento era Glyn Dale Morgan Jr.,
e em 15 de agosto de 2005 ele mudou para Moe Maurice Gibbs. Ele alegou mais tarde que tinha trocado de nome porque ele tinha sido abandonado pelo seu pai e não queria ter o sobrenome dele. O Moe já tinha sido preso em 9 de maio de 92 em conexão com uma tentativa de homicídio e ele foi libertado em junho de 99. Após tudo isso vir à tona, uma presidiária da prisão do condado de Burns, onde o Moe trabalhava, disse que na manhã do dia 13 de setembro, o dia que a Mindy teve a vida tirada, ela foi acordada às 6 horas da manhã com o Moe abusando dela, enquanto ela estava dormindo. Ela falou que começou a gritar, ele então parou e se afastou. E convenientemente, naquele dia, as câmeras não estavam apontando naquela direção. Para o promotor, esse era o motivo para o crime contra a Mindy. Seria a frustração sexual do Moe naquela manhã, porque ele não tinha conseguido terminar o abuso contra a presidiária. Outras 5 mulheres presidiárias também deram seus relatos contra o Moe e falou que ele tentava fazer aquilo com elas enquanto elas dormiam. No dia 26 de outubro de 2006, o Moe se declarou inocente das acusações. E naquele mesmo dia, ele foi acusado de mais 6 crimes, por má conduta sexual por suas ações enquanto era oficial, e também por uma acusação pelo abuso em Fargo. O julgamento começou em 19 de junho de 2007 e os advogados de defesa argumentaram que a quantidade de DNA coletada embaixo das unhas da Mindy era muito insignificante e que havia dúvidas de como o DNA do Moe tinha ido parar lá. Tinha sido retirado debaixo da unha dela 41,2 nanogramas de DNA e 30,8 desses 41 correspondia ao perfil de DNA do Moe Gibbs e o restante era correspondente ao perfil de DNA da própria Mindy. Além disso, havia evidências de DNA na camisa dela, que apresentava manchas de sangue. E após analisar, foi concluído que o DNA do Moe não poderia ser excluído também daquela evidência na camiseta, ou seja, poderia conter DNA dele ali também. Mas a defesa também alegou que não foram encontradas impressões digitais utilizáveis nas facas, e uma análise de DNA feita não era compatível com o DNA do Moe. Foi feita também uma análise de DNA em luvas de borracha encontradas no apartamento da Mindy e também uma análise de DNA mitocondrial de um pedaço de cabelo encontrado em sua mão esquerda. E esses DNAs, estranhamente, também não eram compatíveis com o do Moe. A defesa alegou que o DNA dele poderia ter sido transferido nas áreas comuns do prédio, como na maçaneta da porta que todos compartilhavam. Mas além de ter o DNA embaixo das unhas dela, tinha também na camiseta dela. Uma especialista concordou que a pequena quantidade de DNA encontrada poderia ser transferida ao toque, mas que era extremamente improvável. Outra coisa que ela deixou claro é que transferência secundária era impossível. Ou seja, não poderia estar vindo de uma porta. Teria que vir de alguém em contato com a Mindy. Então a transferência de DNA só poderia ocorrer de pessoa para pessoa e não de pessoa para objeto para outra pessoa. A promotoria apresentou todas as evidências que eu já mencionei aqui e mais coisas. Eles acrescentaram que o Moe enviava mensagens de texto e e-mails o dia todo, constantemente pelo seu celular, todos os dias. E mesmo enquanto ele estava trabalhando, ele tinha essa rotina de ficar o tempo todo no celular mandando mensagens e e-mails. Mas no dia dos fatos, estranhamente, ele ficou sem mexer no celular por pelo menos 1 hora. Naquele dia, após deixar a Christine no trabalho, ela mandou uma mensagem para ele a 12h33, pedindo que ele levasse algo para ela beber ali no seu trabalho. E a 12h45, ele avisou que tinha levado aquela bebida para ela. E por volta do 12h47, ele deixou o trabalho dela e foi embora. E lembrando que os investigadores acreditam que a Mindy teve a vida tirada entre 12h45 e 1h da tarde. Sua primeira ligação não atendida foi a 12h47. E o Moe também. A partir desse horário, ele não respondeu mais nenhuma mensagem, até aproximadamente 1h30 da tarde. A teoria da promotoria é que o Moe viu uma oportunidade ali enquanto ele estava ajudando a Mindy carregar aquele cesto de roupa, a empurrou para dentro do seu apartamento e tentou forçá-la a ter relações com ele. Mas a Mindy era uma menina atlética e ela conseguiu lutar pela sua vida mais do que ele esperava. E quando ele percebeu que ele não iria conseguir,
fazer aquilo de forma rápida, ele decidiu tirar da vida dela com o cinto. Mas para ter certeza de que ela estava sem vida, ele pegou os objetos cortantes da cozinha e usou contra ela. A primeira faca quebrou, então ele pegou a segunda e a atingiu algumas vezes. Depois, então, ele teria pegado desinfetante derramado por todo o corpo na esperança de se livrar de alguma evidência. Depois ele fugiu de volta para o seu apartamento. A partir disso, as atividades em seu celular voltaram ao normal. Ele voltou a mandar mensagens e e-mails. Mas ainda assim existia muita dúvida no tribunal se o Moy era ou não o culpado. E após 4 dias deliberando, o júri saiu com o resultado empatado, 6-6. Isso significava que um novo julgamento teria que ser feito. O segundo julgamento do Moy começou em outubro de 2007, alguns meses após o primeiro, e foi transferido para ocorrer em Grand Forks, na Carolina do Norte, a 2 horas de distância de Valley City. Desta vez, o promotor teve mais testemunhas, mais especialistas, especialmente para explicar a quantidade de DNA do Moy encontrada na Mind, porque essa foi a questão que mais gerou controvérsias no primeiro julgamento. E deram ênfase ao fato de que aquele DNA não poderia ser transferido de uma porta para uma pessoa, ou simplesmente pelo fato dele ter ajudado a levar o cesto de roupas para o apartamento dela. Os novos especialistas disseram que essa quantidade de DNA só poderia ter chegado lá por meio de contato físico vigoroso, como coçar o braço de alguém ou arranhar. O júri ficou deliberando por dias e finalmente eles decidiram que Moy Gibbs era culpado. Mas até hoje ele nega que cometeu esse crime. Ele foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Se o Moy tivesse permanecido na prisão e cumprido toda a pena dele pela sua primeira tentativa de homicídio, ele ainda estaria preso quando o crime contra a Mind aconteceu. Então, era uma chance aí da Mind estar viva hoje. Ele se declarou culpado da má conduta sexual enquanto trabalhava na cadeia e por causa do crime que aconteceu na cidade de Fargo. O crime da Mind, ele nunca assumiu. Bom, pessoal, então esse é o caso de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe aqui pra mim o que vocês acharam nos comentários e até o próximo vídeo.